Na parte da manhã nós falamos a respeito de 1 Coríntios capítulo 15 e hoje também nós vamos falar a respeito do capítulo 15. De manhã o Lucas falou sobre 8 versículos, hoje eu vou falar sobre os 59 versículos, né? Então você tem uma ideia do tempo que vai ter hoje pra gente ouvir a palavra, né? Ele falou 8 versículos e eu vou falar hoje dos 59 versículos do capítulo de primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo número 15, nós vamos estar olhando ali a palavra do Senhor, para que o Senhor possa nos ajudar a aprender acerca da palavra dEle, que ela possa ser bênção na nossa vida. E eu gostaria de pegar hoje de manhã o gancho que o Lucas pegou, para a gente iniciar a nossa palavra. Ele terminou dizendo a respeito de uma palavra de C.S. Lewis, que dizia o seguinte, que ou Jesus era louco, né, ou Jesus era diabo, ou Jesus era o Filho de Deus. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, que também nós vamos estar usando como base para nós estarmos meditando hoje, ele nos apresenta, né, duas possibilidades. Ele diz o seguinte: nós vamos falar hoje a importância e as implicações da ressurreição de Cristo. E quando nós olhamos ali a respeito dessa palavra, o reverendo Hernandes diz o seguinte: a ressurreição de Jesus é um fato histórico, de fato ela aconteceu, ou ela é um grande engano. Então, existe no livro dele, ele apresenta essas duas possibilidades: ou é um fato histórico, ou é um grande engano. E aí a gente, durante todo esse tempo, vai estar falando acerca de um grande engano. Nessa carta que nós vamos estar falando, o tratado que a gente tem a respeito da ressurreição. Então, Paulo, nesse momento, ele vai estar usando de responder algumas perguntas que estavam acontecendo, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. Então hoje nós vamos pegar esse capítulo e, diferente do que o Lucas fez hoje de manhã, ele usou muitas provas técnicas, provas filosóficas, né? Nós vamos apenas usar a Bíblia e vamos usar a lógica da Bíblia para que ela possa nos responder algumas perguntas. A nossa mensagem hoje vai ser baseada nas perguntas. Nós vamos fazer perguntas ao texto. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, e nós vamos estar acompanhando alguns versículos, e nós vamos estar lendo ali a palavra do Senhor, e vamos deixar a palavra do Senhor falar ao nosso coração. Mas antes eu gostaria de convidar você para que fizesse comigo uma oração, pedindo para Deus falar no nosso coração nessa hora, para que Ele derrame da graça, da misericórdia, para que a gente possa entender, né, de verdade essa palavra, e que ela possa fazer diferença na nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que agora nós possamos compreender acerca da Tua palavra. Nós sabemos que por nós mesmos nós não temos condição alguma, nós suplicamos, nós carecemos da intervenção poderosa do Teu Espírito, para que Ele possa nos mostrar, ó Deus, coisas relevantes e importantes para a nossa vida, para que a gente possa não apenas conhecer esses fatos, mas para que eles possam mudar a nossa vida, porque o que transforma a nossa vida não é aquilo que a gente sabe, mas aquilo que a gente sabe e que a gente coloca em prática. É no nome de Jesus que nós te pedimos e lhe agradecemos. Amém. Então, 1 Coríntios, capítulo número 15, você vai ficar com sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos estar lendo vários versículos aí, para que a gente possa entender algumas coisas. Primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, são os versículos 3 e o versículo 4, né, do texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e o versículo 4, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, o qual foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E aí, você percebe nessa palavra de Paulo, quando ele começa ali o seu tratado sobre a ressurreição, ele de cara, ele coloca para a gente
algumas coisas muito importantes. Primeiro, ele relata a questão da essência do Evangelho. 3 fatos são importantes nesses versículos que mostram acerca da essência do Evangelho. Primeiro, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, isso é muito claro no texto, nós podemos ver a palavra do Senhor sendo dita, olha, e essas 3 coisas ele foi colocada para deixar bem claro qual era a essência do Evangelho. E aí, primeira pergunta que nós vamos responder é, por que Paulo começa falando da essência do Evangelho? E aí hoje de manhã, quando nós estávamos aqui na palavra de manhã, foi falado a respeito do problema da igreja de Coríntio. Ela era uma igreja que ficava do lado da Grécia, então ela tinha ali uma influência muito grande dos gregos. E o que estava acontecendo? Essa igreja estava deixando a teologia bíblica e ela estava passando aí para outras coisas diferentes da teologia bíblica. Ela estava sendo influenciada pelas filosofias gregas, né? E uma das coisas que aconteciam, que era muito forte naquela região, era a filosofia grega, que afirmava, ela cria na imortalidade da alma, mas ela não cria na ressurreição do corpo. Então, para eles, da igreja, para os gregos, para o pessoal que era adepto dessa filosofia, para as pessoas que conheciam um pouco do conhecimento filosófico, a questão da ressurreição do corpo, né, era extremamente complicado. E eles viviam ali aquele dualismo, né? Qual que era o dualismo? O corpo é mau e o espírito é bom. Então existia toda aquela situação que ele falou assim, para nós era complicado esse negócio de ressurreição, era loucura esse fato. Então quando ele vai falar, ele vai mostrar, a essência do Evangelho é por causa disso. Nós estamos baseando nossa palavra em 3 coisas básicas: Cristo morreu, Cristo foi sepultado, e é interessante que os relatos de Mateus, eles deixam isso bem claro, que ele foi sepultado, para não ter nenhuma sombra de dúvida acerca disso, e depois ele diz, e Jesus ressuscitou. Baseado nesse ponto, ele começa a argumentação. Então, Paulo começa essa pergunta, né? Qual o problema que Paulo vai estar respondendo? Qual é a situação que se encontra na igreja que Paulo vai estar respondendo? Na igreja tinha uma dificuldade que eles estavam passando, tinha um problema que eles estavam tendo. A igreja de Coríntio, existia alguns irmãos que afirmavam que os mortos não ressuscitam. Então, o que leva Paulo a escrever é que dentro da igreja existia um grupo de pessoas, como diz o versículo que nós vamos ver, versículo de número 12, ele diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Então, capítulo 15, versículo número 12, nos deixa muito claro essa questão de que existia dentro da igreja de Coríntio algumas pessoas que não acreditavam em ressurreição. Então, baseado nisso, Paulo vai fazer um tratado e ele vai responder essas perguntas, né? Se de fato não existe ressurreição. Então, aí, a primeira pergunta que podemos fazer é, os mortos ressuscitam? Então, nós vamos tentar fazer pergunta com o texto, para que o texto nos ajude a responder algumas coisas. Então a primeira coisa que ele diz é, será que os mortos ressuscitam? E aí, para responder a essa pergunta, Paulo se utiliza da lógica através de 3 provas. Então, quais são essas provas, né? Primeira prova, primeiro argumento de Paulo. Esse primeiro argumento de Paulo é a salvação dos coríntios. E se você olhar, por exemplo, o versículo 1 e versículo número 2, diz assim, meus irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, do qual ainda perseverais, por ele também sois salvos. Então, ele está dizendo que o primeiro argumento dele é assim, olha, se de repente, como que pode uma pessoa ser salva por um redentor morto?
Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. Ele diz assim, vocês estão dizendo que vocês são salvos por causa de Jesus, mas vocês dizem que não existe ressurreição. Logo, a pergunta é, como que pode um líder morto, um senhor morto, salvar vocês? Então, o primeiro fato que ele fala, o argumento de Paulo é esse: os cristãos, Cristo não ressuscitou, não tem possibilidade de um redentor morto salvar alguém. Então, a palavra dele é assim, se de fato é verdade que que não existe ressurreição, logo Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, não existe Salvador que possa salvar vocês. E aí Paulo vai para o segundo argumento. Nessa primeira parte, como já foi falado de manhã, eu vou passar bem rápido, né, para a gente poder ir lá para as outras partes que não foi tratado na parte de manhã. O segundo argumento de Paulo, ele diz assim, as escrituras do Velho Testamento. E isso a gente vai encontrar, essa argumentação, no versículo 3 e no versículo 4. Qual que era o argumento de Paulo? O argumento de Paulo era o seguinte, ele diz o seguinte, olha, não é um acidente, não é um fato isolado, mas é um ato deliberado, programado desde muito tempo. Não foi um acidente de percurso, mas foi um fato que foi há muito tempo predito, de acordo com as Escrituras, como diz lá o texto. Então, o próprio texto de Salmo que nós lemos hoje é uma profecia acerca da morte de Jesus. Oséias faz isso, lá Isaías faz isso, vários textos do Antigo Testamento mostram essa realidade. Então, esse é o segundo argumento. O terceiro argumento que ele vai colocar diz o seguinte, nós encontramos esse argumento no versículo 5 e 9, diz assim, é um fato histórico, né? Então, que ele apareceu, ele vai falar para quem que ele apareceu para os 12, apareceu para Tiago, apareceu para Pedro, apareceu para os apóstolos e apareceu para mim. E aí, também, qual que é o argumento? Ele diz assim, olha, as pessoas que nós estamos falando, todas elas estão vivas aí, muitas delas estão vivas, melhor dizendo. Você pode perguntar para elas, como foi falado de manhã. E aí uma outra coisa que ele diz, que existe também um argumento que não é um argumento histórico, mas existe um argumento moral, que é a transformação que aconteceu na vida dos discípulos por causa de Jesus. Então, o primeiro argumento é um argumento que, olha, a história mostra, você pode perguntar, como Lucas hoje explicou de manhã, os fatos foram muito perto, você pode perguntar para a pessoa, está ali o cidadão, o João, que esteve lá no templo, você pode perguntar para ele o que aconteceu, ele vai contar para você. E aí ele vai falando acerca disso, diz assim, mas tem um outro fato muito interessante, que ele diz, olha, não é só uma questão que eles foram testemunhas oculares, existe uma transformação evidente na vida deles. Por exemplo, Paulo era perseguidor dos discípulos, e agora ele é um dos líderes. Pedro era uma pessoa tímida, mas agora ele é um homem cheio de coragem, que enfrenta todas as autoridades. Isso prova claramente que houve uma transformação moral na vida deles. Então, esses são os três argumentos que Paulo fala, né? Então, ele começa essa argumentação. O próprio texto vai respondendo essas questões. Daí, podemos crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos? Essa é agora a pergunta que Paulo vai estar respondendo, né? Em outras palavras, não sei se você entendeu direitinho a pergunta, ele diz assim, existe a possibilidade da gente separar uma coisa da outra? Pode, porque dentro da igreja de Coríntio, né, nós vamos ver versículo número 13, versículo número 16, ele diz claramente acerca disso, que Cristo ressuscitou. Mas tinha algumas pessoas que entendiam que Cristo tinha ressuscitado, no entanto, eles diziam que os mortos não podem ressuscitar. Então, Paulo faz uma pergunta do tipo, olha, existe a possibilidade da gente dissociar essas duas coisas? Existe a possibilidade da gente separar uma coisa da outra? E aí Paulo vai dizer que de jeito nenhum. E aí a resposta, o argumento dele diz assim, quando ele fala lá e diz, o problema que Paulo ataca aqui é que alguns criam na ressurreição de Cristo e não criam na ressurreição dos mortos. E aí Paulo vai desenvolver uma lógica
para mostrar para eles que isso era impossível de acontecer. E aí a gente já entra nos próximos versículos e diz assim: se Cristo não ressuscitou, algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa que vai acontecer, os mortos não ressuscitam. Então, ele vai dizer assim, daí você vai para o versículo número 15, versículo 13, ele diz assim: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele diz, né, não temos Salvador, estamos vivendo um engano, é uma falácia. Negar a ressurreição dos mortos é negar o cristianismo. Então ele está dizendo assim: olha, se de fato Jesus não ressuscitou, tudo que nós estamos falando, nós estamos perdendo tempo, como foi falado hoje de manhã cedo. Então ele diz assim: nós não temos a nossa fé, o nosso cristianismo, ele está baseado em uma falácia. É isso que Paulo está afirmando. E ele continua dizendo para a gente: mas se Cristo não ressuscitou, o que acontece com a nossa pregação? O texto diz, capítulo 15, versículo 14, diz assim: a sua pregação é sem sentido. Então ele está dizendo para mim que tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos perdendo tempo. Era mais legal você ficar assistindo o jogo de futebol, o programa esportivo que está passando, assistindo o jornal, do que estar aqui. Porque nós estávamos falando de alguma coisa que não é real. Por isso que ele diz: a nossa pregação é sem sentido. E ele continua dizendo, né? Diz assim, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. Então ele fala claramente que nós estamos falando acerca de alguma coisa que não tem valor, que não tem sentido, que não tem por que nós estarmos fazendo aqui, porque nós estamos gastando o nosso tempo à toa. E ele continua nos falando, e aí ele vai dizer o seguinte, ainda no versículo número 14, ele diz assim: olha, se Cristo não ressuscitou, né, o que acontece? A nossa fé é vã. Sem sentido, estamos crendo em uma ilusão, a nossa esperança está baseada em algo que não é real. É interessante a lógica que Paulo está dizendo. De manhã o Lucas falou da lógica, e agora a gente está pegando a lógica do texto bíblico, de cada um dos versículos, e mostrando a construção que Paulo está fazendo para mostrar isso. Então está dizendo assim, é sem sentido. Estão perdendo tempo, nossa pregação, nossa fé, nós estamos numa situação extremamente complicada. E ele continua falando, e ele diz assim: mas o que acontece se de fato Cristo não ressuscitou? Daí o versículo número 15 vai dizer para a gente que o nosso testemunho é falso, porque nós estamos falando falando que Deus fez uma coisa que Ele não fez. Nós estamos dizendo que Ele ressuscitou, mas Ele não ressuscitou. Se Ele não ressuscitou, eu estou afirmando uma inverdade. E aí, o argumento é no sentido, o testemunho é falso. Estamos dizendo que Deus fez algo que, na verdade, Ele não fez. E já que os mortos não ressuscitam, nós estamos seguindo a lógica do texto. E ele vai falando para a gente todas as vezes, olha, se todas essas coisas vão ser consequências do fato de Cristo não ressuscitar. Se você olhar no texto aí, a gente chega agora no versículo número 15, e o versículo número 15 a gente vai chegar agora no versículo número 16, e olha o que diz o versículo número 16 e o versículo número 17: permanecemos em nossos pecados. Se você olhar o versículo 16, versículo 17, diz assim: olha, então, se Cristo não ressuscitou, o pecado continua. Você está condenado, você não tem esperança, não tem o que fazer. E ele diz, no versículo 17, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Versículo número 17 está dizendo para a gente: olha, nós estamos aqui e perdendo o nosso tempo. E aí quando a gente olha o argumento é o seguinte: permanecemos nos nossos pecados, não existe Salvador, nossos pecados não foram perdoados, estamos condenados, perdidos, sem solução. E a gente continua caminhando, né, para o versículo número 18, diz o seguinte: e ainda mais os que dormem em Cristo perecem. E aí é um argumento muito forte que ele está dizendo, aquelas pessoas que morreram em Cristo, elas morreram em uma ignorância. Não tem o que você falar quando alguém morre, porque não tem esperança. Não tem uma palavra, não existe possibilidade nenhuma. Ele está dizendo assim, olha, nossa esperança acaba na morte. É isso que o texto está dizendo para a gente, né? Não existe esperança para aqueles que morreram em Cristo. Não há nada que console o nosso coração na hora do sepultamento dos nossos entes queridos.
É exatamente isso que o texto está dizendo. Se não houve a ressurreição de Jesus, como que eu vou consolar alguém? E aí, no capítulo, no versículo, ainda no texto, ele diz assim, versículo número 19, ele vai dizer para a gente alguma coisa muito interessante. Ele diz assim, se de fato Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. Como diz o texto, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes dos homens. Então, a ideia, não existe ressurreição, não existe vida futura, não existe acerto de contas, não existe, então os epicureus, eles estão certos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Em outras palavras, está dizendo assim, olha, então o hedonismo está certo, então o existencialismo está certo, nós vamos viver aqui agora, nós vamos fazer os nossos prazeres, porque não tem que acertar conta com ninguém, não tem nada que nos guarde, nos espere na outra vida. E aí ele vai falar isso de uma maneira mais clara, lá no final do texto, dizendo assim, nós comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A ideia é de você viver única e exclusivamente aqui, para fazer tudo que o seu prazer quer. Então ele diz, se Cristo não ressuscitou, tudo isso vai acontecer. Mas o que chama mais a nossa atenção é o versículo número 20. Você já parou para ver o versículo número 20? O que Paulo fala no versículo número 20? O versículo número 20 nos diz o seguinte, Ele diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dorme. Então aqui ele dá um grito, Ele diz assim, olha, mas é fato, aconteceu, Cristo ressuscitou, Ele está vivo. E ele começa a chamar a atenção do povo, e aí a ideia que ele vai desenvolver no versículo número 20, quando ele fala acerca da questão das primícias, a ideia de primícias é tirada da agricultura, quando o agricultor colhe os melhores frutos e leva ao mercado para vender toda a produção. Em outras palavras é o seguinte, gente, olha, eu estou vendendo esses elementos aqui, aí a pessoa olha aqueles elementos e baseado naqueles elementos que são apresentados, ele compra a colheita inteira. E aí quando ele fala que Jesus é a primícia, ele diz assim, ele é o modelo, que nem ele vai ser todos os outros. Deu para entender a ideia de que Paulo está dizendo? Então é um termo da agricultura, dizendo assim, olha, se você comprar esses melões que eu estou trazendo aqui para você, eu posso garantir que toda a produção de melão que tem na minha fazenda vai ser igualzinho a esse aqui. E aí ele pega essa ilustração para dizer para a gente que Jesus é o primeiro. E depois, quando ele vai explicar acerca disso no decorrer do capítulo, ele diz assim, primeiro vai vir Jesus, que vai ser o primeiro a ressuscitar, e aí depois os que estão em Cristo. E aí ele vai mostrar a ordem da ressurreição. Então, aqui Paulo está dizendo para a gente, olha, nós precisamos entender de uma maneira muito clara. A ressurreição se dá em duas etapas. Primeiro, Cristo, e depois os que estão em Cristo. Eu não vou falar acerca dessa questão aqui, mas o que a gente entende é assim, primeiro vai acontecer o quê? Jesus ressuscitou. Ele foi o primeiro. E assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar um dia. Então, em seguida, faz um paralelo com Adão. Aí você vai ver versículo 21, o versículo 21 ele fala a respeito disso. E aí ele vai trazer um paralelo nesse capítulo muito interessante, que ele vai dizer que o primeiro Adão e o último Adão. Primeiro Adão, um homem natural, e o segundo Adão, um homem espiritual. E ele vai traçar esse paralelo e vai dizer assim, gente, vocês têm duas opções. Ou você vai estar ligado em Adão e você vai terminar com a morte, ou você vai estar ligado no segundo Adão, e você que é Jesus, e você vai terminar com a vida. Então ele vai fazer esse paralelo por várias partes desse capítulo. Então nós estamos nessa primeira parte que já foi bem falada de manhã, eu corri bastante aqui para a gente poder entender, mas
tá bem claro isso. Caso você tenha dúvida em alguma coisa, você assiste a palestra do Lucas que fala acerca disso aí, tá bom? Aí você assiste a palestra, você vai explicar isso, vai entender isso direitinho. Aí diz assim: como os mortos ressuscitam? A outra pergunta que nós vamos responder. Então Paulo, ele começa essa argumentação para responder essa pergunta. Ele vai do versículo número 35 ao versículo número 50, né? Ele vai responder essa pergunta. E para responder essa pergunta, ele usa 3 figuras de linguagem para explicar isso para a gente. Então a figura é a semente, a carne e os corpos celestiais. Então agora ele vai ilustrar essa questão de como os mortos ressuscitam através da semente, da carne e do corpo celestiais. E aí, se você olhar, você vai perceber lá, quando a gente vai, e a primeira parte do texto, que está lá no versículo 35 ao versículo número 38, né? Ele vai falar a respeito da semente, né? E ele diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? É insensato. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outro qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente o seu próprio corpo. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, versículo 35, versículo número 36, ele diz que é necessário morrer primeiro. E aí ele vai comparar de uma maneira muito clara a ideia da semente a uma semeadura. A ideia que Paulo está dizendo assim, quando a pessoa morre, na verdade nós estamos fazendo uma plantação de uma semente. E essa semente vai lá na frente produzir um outro fruto. E esse fruto a gente vai perceber acerca dessa questão. Então a ideia que ele está dizendo é como nós estivéssemos plantando uma semente. Ele está dizendo assim, o corpo vai morrer e a gente vai plantar a pessoa ali, e aí lá no tempo oportuno essa semente vai produzir. Ele está usando a figura da agricultura para mostrar essa questão. Diz assim, e aí uma das coisas mais interessantes que a gente percebe quando a gente vai vendo essa questão, ele vai mostrar para a gente versículo 42 e versículo 44, daqui a pouco a gente vai lá olhar ele, mas ele vai dizer para a gente que 2 coisas vão acontecer: a continuidade do corpo, né? E da mesma essência com características diferentes. Em outras palavras, está dizendo o seguinte: o corpo da pessoa ressuscitada vai ser o corpo quando morre o João. O João vai ser a semente. Em outras palavras, você vai conseguir conhecer essa pessoa. Você vai conhecer como você conheceu Jesus, como os discípulos conheceram Jesus. Então, quando Jesus apareceu, ele tinha alguma fisionomia que as pessoas olhavam para Jesus e eles reconheceram que era Jesus. Então, se Jesus é o nosso exemplo, assim também vai se dar conosco. Então ele está dizendo assim que quando houver a ressurreição, o corpo vai ser restaurado, ele vai ter um novo corpo, mas ele vai trazer algumas características do corpo antigo. Em outras palavras, está dizendo assim: você não pode plantar melão e esperar que nasça uva. Se você planta melão, você vai esperar que nasça melão. Só que a semente de melão é diferente do pé de melão que vai dar lá em cima. Mas os dois, eles têm a mesma característica, mas existem algumas coisas que eles são diferentes. Dá para entender essa ideia? É isso que ele está mostrando para a gente. E aí a gente vai explorar essa questão da continuidade quando a gente olha a respeito desses versículos. Primeiro, versículo número 42, ele diz assim: pois assim também é na ressurreição dos mortos. Presta atenção que ele está ligando. Pois assim também é na ressurreição dos mortos. Semeia em corrupção, ou seja, o meu corpo, ele fica doente.
ele se machuca, ele tem dificuldade, e geralmente quando alguém morre, ele morre porque ele não consegue continuar vivo, houve corrupção, e aí Paulo está dizendo, olha, a gente vai semear corrupção, mas vai ressuscitar no estado de incorrupção, então não vai ter mais corrupção nessa pessoa. Versículo número, e ele diz, semeia-se na desonra. Então, você olha a pessoa, às vezes a pessoa vai olhando assim, o tempo é muito interessante nessa questão. Quando a gente vai passando, o nosso corpo vai envelhecendo. Então, a gente tenta resolver de um jeito, fazer uma cirurgia, levantar uma coisa, levantar outra coisa, mas a tendência nossa é que ele vai se tornando cada vez mais complicado, conforme o tempo vai passando. Então, ele se semeia na desonra, mas ele ressuscita em glória. É isso que Paulo está dizendo. Olha, veja, por exemplo, o exemplo de Jesus. Aquele corpo que foi sepultado daquele jeito, mas quando ele aparece em glória. Então, a luz dele brilha, ele passa pelas paredes, ele tem algumas coisas diferentes. Então, ele semeia na desonra e ressuscita em glória. Depois ele diz, semeia-se na fraqueza e ressuscita em poder. Então ele está trazendo para a gente como que acontece. Então ele está dizendo, olha, você coloca na corrupção e sai na incorrupção, coloca na desonra e sai em glória, coloca na fraqueza e sai em poder. E o exemplo de Jesus é muito claro, é só você ver o exemplo de Jesus, a aparição de Jesus, como foi o corpo de Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus, e ele está dizendo que da mesma maneira, eu e você vamos ter esse corpo. É isso que Paulo está dizendo para nós. Nós vamos, aí você fala assim, mas como que vai ser? Os detalhes a gente não sabe, mas a ideia geral, Paulo deixa muito claro nessa questão. Então, aí a gente vai para o versículo número 44, o versículo 44 diz assim, semeia-se corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. E aí eu preciso explicar algumas coisas interessantes. O que é esse corpo espiritual? O corpo espiritual é o corpo de Jesus, é o corpo que não está mais sobre a influência do pecado. Não é que assim a questão de alguma coisa assim espiritual, de que você não vê. Não, você vê que Jesus tem mão, você vê que o sinal estava na mão dele, o sinal estava no corpo dele, mas ele passava as paredes, então ele tinha corpo, ele comia com as pessoas. Mas só que o corpo dele já não estava debaixo da influência do pecado. E nunca teve, né? Mas só para a gente entender essa ideia de como foi essa transformação. Então, o ser natural, ele está dizendo assim, como no caso de Adão, quando ele fala a respeito de semeia o corpo natural, ele está falando a respeito do homem, do primeiro Adão, e quando ele fala do corpo espiritual, ele está falando do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então Paulo está explicando para a gente, primeiro vem o natural, que é Adão, depois que vem o natural, vem o espiritual. Então, só que a gente está falando a respeito da morte física aqui, né? Não estamos entrando na questão de você aceitar ou não o Senhor Jesus, mas se você é discípulo do Senhor Jesus, você tem a ideia de que um dia você vai ser parecido com Ele. Então ele está falando a respeito dessa questão. Vamos para frente. Versículo número 39, né? Os irmãos estão acompanhando aí, versículo número 39, olha lá o que Paulo fala. Agora ele vai usar a segunda figura, a figura da carne. E é muito interessante o que Paulo está falando. Ele está dizendo assim, nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, e outra dos peixes. O que Paulo está dizendo? Não está dizendo que vai haver ressurreição de nenhum animal, não é isso que ele está dizendo, tá? Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Deus foi tão misericordioso e tão bom e tão poderoso que ele fez carnes diferentes. E a pergunta que Paulo está fazendo é, será que Deus não poderia fazer com que a gente tivesse o mesmo corpo, mas de uma maneira diferente? Então é exatamente isso que ele está dizendo. O argumento de Paulo, que Paulo desenvolve aqui se Deus foi capaz de fazer a carne dos animais diferentes, por que não poderia fazer corpos diferentes na ressurreição? Então ele está explicando o que vai acontecer. Ele está dizendo assim que Deus é todo poderoso e soberano, e Ele tem o poder de realizar aquilo que Ele achar melhor. Mas ele está dizendo que na verdade nós vamos ter um corpo que vai ter uma continuidade, mas esse corpo vai ser diferente em algumas coisas.
Deu para entender essa questão? E aí, ele continua falando, né? E agora, ele vai falar no versículo 41 e 42, ele vai falar a respeito da terceira figura. Primeira figura é a semente. Você coloca, a semente morre. Segunda figura, ele diz assim, ó, como Deus fez diferentes carnes, né? De peixe, um é carne de peixe, um é corpo do peixe, outro é corpo da ave, assim pode ser diferente na ressurreição. E agora ele vai usar a questão dos corpos celestes. Presta atenção no argumento de Paulo, capítulo 15, versículo 40 a 41, diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, a um é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra é das estrelas, porque até entre as estrelas e estrelas há diferentes de esplendor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, que num tempo quando nós fomos transformados, nós vamos ter o corpo glorificado, mas só que nem todo mundo vai ter o mesmo fulgor. E ele usa a ideia das estrelas, ele usa a ideia dos corpos. O sol brilha mais que a lua, as estrelas, entre elas existe uma diferença de brilho, mas da mesma coisa vai acontecer com a gente. Olha lá o texto, ele diz assim, o argumento que Paulo desenvolve aqui existe diferença entre os corpos celestes, e ele diz assim, e todos serão glorificados, mas nem todos terão o mesmo fulgor. E aí vai entrar um negócio que a gente chama de galardão. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 diz assim: contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará por que está sendo revelada pelo fogo, o qual ele vai mostrando para a gente, ele vai dizendo, olha, vamos passar por essa situação. Se você realizou várias coisas, isso vai ser considerado diante de Deus. E ele diz, olha, que nem um copo de água vai ficar sem receber o galardão. Então ele está dizendo que você vai ter o corpo glorificado, mas o nível de brilho que você vai ter vai ser relacionado com os galardões que você ganhou. É essa a argumentação de Paulo. Está dizendo assim, olha, então você vai ser glorificado, mas o que vai acontecer com o fulgor da sua luz vai depender de como você andou aqui, de quais foram as coisas, onde você investiu sua vida, né? Então ele diz assim, se a obra queimar, ele vai ser glorificado, mas só que ele não vai ter os galardões. Mas se ele for uma pessoa que gastou sua vida por coisas que vão passar pelo fogo, que passar por todas essas coisas e continuarem, ele vai receber um brilho maior, né? Então aí a gente tem essa situação. Então corremos bastante até esse ponto, chegamos até aqui e descobrimos agora, né? E agora eu gostaria que a gente pudesse pensar em alguma coisa muito, muito mais prática para a vida da gente. Quais são as implicações? Quais as implicações disso, né? Então, quais as implicações desse fato? E aí a gente vai começar, né, com uma advertência que Paulo faz. E essa advertência está no versículo número 29, né? Esse versículo é um versículo muito, muito perigoso, e a gente tem que ter muita calma nessa hora para não ter problema. Capítulo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Pastor, ele está dizendo que existe a possibilidade de ter batismo pelos mortos? Então, tipo assim, meu pai morreu, mas eu quero que ele seja salvo, eu vou lá, me batizo uma segunda vez em favor do meu pai, e o meu batismo salva o meu pai. Era mais ou menos isso que estava acontecendo. Então essa era uma prática comum naquela região, ali provavelmente dentro da igreja de que Paulo estava falando também. Daí ele faz uma questão e diz assim, gente, olha, tem um povo herético aí, tem uma seita herética, tem um grupo de pessoas que diz que existe a possibilidade de você batizar pelos mortos.
E eles estão em melhor posição do que vocês, porque vocês não creem que existe ressurreição dos mortos, e eles creem. Então ele está usando, não que ele está provando a questão da heresia, e daqui surge, né, uma das doutrinas dos mormons, né, quando você se apresenta para um mormon, ele pede sua genealogia, e aí você vai fazer o batismo por toda a genealogia, e esse texto está baseado nesse ponto da palavra do Senhor. Então ele vai dizer assim, gente, ó, presta atenção, não estou dizendo que eles estão certos, eu estou dizendo que eles estão mais certos do que vocês, porque vocês sabem que Jesus tinha dito que ia ressuscitar, e vocês não acreditam na ressurreição. Mesmo ele sendo herético, então o que Paulo faz, ele pega o gancho daquela heresia que estava acontecendo naquela época, e ele traz para a vida da gente. E ele diz assim, gente, olha, peraí, o pessoal nem crê de verdade nas coisas que nós estamos falando, mas eles acreditam que existe ressurreição dos mortos. Então, ele não é uma defesa do batismo dos mortos, mas ele aproveita a existência dessa prática herética na época dele para ensinar os cristãos. Se não existe ressurreição dos mortos, por que batizam então? E aí você pode perguntar assim, mas por quê? Qual que é o problema? Por que essa prática é uma prática herética, né? Por quê? Primeiro, a salvação é uma questão pessoal. Né? Tem um vídeo que está rolando por aí, né, na internet a respeito de um líder que está falando a respeito de um problema que acontecia, que na época dele, o pai dele era muito rigoroso e ele batia, agora os filhos não obedecem, e aí ele deu uma passagem para os filhos, e aí o filho nem agradeceu, e aí o cara pegou e falou assim, ó, e aí em um determinado momento da fila ele diz assim, nós que somos da doutrina espírita, nós acreditamos que a salvação é coletiva. Todo mundo é salvo, por isso todo mundo tem que fazer boas obras. Não, salvação é individual, salvação é pessoal. Eu não posso morrer pelo meu pai, eu não posso morrer pelo meu filho, é uma coisa individual. Nada se pode fazer pela pessoa que morreu. Não adianta nós acharmos o que nós vamos fazer com relação à pessoa que faleceu. Então tem a ideia do purgatório, tem a ideia de você ajudar, tem a ideia da missa do 7º dia, que vai dizer assim, não, a gente vai ajudar aquela pessoa a ir para lá. Não existe nada, é herético isso, não é o que a Bíblia diz assim, que se você morrer, você vai estar na presença do Senhor, ou você vai estar afastado dele. E aí, ele diz assim, e o batismo por si só, ele não salva. O batismo é apenas um símbolo de uma graça invisível. Então, quando Paulo mostra isso, ele vai mostrando para a gente que aquilo que estava acontecendo, tinha muita coisa que estava errada, que não estava agradando a ele. E aí, a gente vai começar com mais uma coisa interessante. Daí, a gente chegou à conclusão. De fato, os mortos ressuscitam. A ressurreição é algo real, verdadeiro. E aí eu queria trazer essas implicações para a nossa vida. Então, se de fato a ressurreição é algo verdadeiro, é algo tremendo, quais são as implicações disso? Primeiro, a certeza da ressurreição deveria nos motivar a um compromisso com a evangelização. Se você entende que as pessoas que não aceitarem Jesus como seu único e verdadeiro Senhor e Salvador, eles vão para o inferno, eles vão morrer, você tem que se motivar, dizendo assim, não, eu não posso deixar isso acontecer, e eu preciso pregar o Evangelho. A evangelização vai ser a resposta porque a gente crê na ressurreição. Então, uma vez que eu creio que existe ressurreição, que existe uma vida melhor, que existe algo a ser desfrutado, eu preciso anunciar essa palavra. Então, a primeira implicação prática disso é que a ressurreição, ela me leva a viver uma vida de evangelização, ela me leva a se preocupar com as pessoas, né? Então, hoje eu estava vendo, né, umas notícias a respeito daquela brincadeira, né, que é uma brincadeira mortal, chama Baleia Azul, que hoje já tem 2 pessoas que morreram no Brasil por causa dessa brincadeira. E o dia que eu vi a primeira vez o vídeo que alguém mandou, que foi lá a reportagem, é interessante o que aconteceu. Era por volta de 3h30 da manhã. Eu fui acordado para
para orar, e de repente quando eu estava lá, eu apertei o botão lá do celular, e de repente veio aquele vídeo, eu comecei a ouvir aquele vídeo, e eu comecei a ser tomado por uma angústia, de ver que jovens, e aí começou a falar dos números de pessoas que estão sendo mortas por causa disso, adolescentes, e de repente a gente diz assim, gente, eu preciso falar do amor de Jesus para as pessoas, porque elas estão morrendo sem Jesus, eu conheço a verdade, eu não tenho falado acerca da verdade, e é uma coisa complicada, você sabe, você vai chegar diante de Deus, e Deus vai perguntar para você, e aí meu querido, meu varão, o que aconteceu lá no seu serviço, na sua escola? Você não contou nada para ninguém, você era aquele agente secreto de Deus, era tão secreto que nem Deus sabia que você era secreto. Então ele está dizendo assim, e a gente começa a ver essas coisas, e a gente precisa entender, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso olhar para essa pessoa de uma maneira diferente. Então quando a gente vê, e aí o relato, né, da mãe, quando ela começou a ver as coisas, dizendo hoje, né, saiu na revista Veja essa informação, e aí ele está dizendo assim, gente, olha, ela disse, a minha filha disse para mim, mãe, eu vou morrer afogada, só que a mãe não deu atenção, e a menina, 3:30 da manhã, saiu da casa dela e foi para um lugar lá e se afogou, porque ela tinha recebido uma ordem. Isso é uma coisa que está acontecendo aí, mas a gente tem um monte de fatos que estão acontecendo, que mostram que eu e você precisamos nos preocupar com o processo de evangelização. Se de fato Jesus ressuscitou, se de fato nós temos essa certeza da ressurreição, nós devemos se envolver com evangelização. Um outro aspecto que ele fala, a certeza da ressurreição deveria explicar a questão do sofrimento. E agora eu gostaria que você olhasse comigo, versículo 30 e 32 do texto. Ele diz o seguinte, ó, porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então o que ele está dizendo? Ele diz assim, gente, todo o sofrimento que eu passei, todas as coisas que eu enfrentei, como o Lucas falou hoje de manhã, a respeito de todos lá os apóstolos, tudo que aconteceu, todo aquele sofrimento que aconteceu a semana passada na igreja de Cóptica, lá no Egito, onde os radicais mandaram uma bomba e destruíram a igreja. Ele está dizendo, todo esse sofrimento não tem sentido se Cristo não ressuscitou. Ele está dizendo, então, os hedonitas, eles têm razão, então, os epicureus têm razão, em dizer, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, a nossa vida se limita única e exclusivamente a esse tempo. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz assim, quando ele fala, e a gente vai olhando o texto, o próprio Paulo falando em Romanos, capítulo 8, versículo 18, diz assim, as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele diz isso. Mas se Cristo não ressuscitou, não tem glória nenhuma, não tem nada a ser revelado. E aí o pessoal liberal, o pessoal existencialista, os hedonitas, os sodonitas, eles estão com a razão. Vamos aproveitar a vida aqui agora, porque não tem julgamento, não tem nada para fazer. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então aí Paulo está dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus explica o sofrimento. E aí ele continua assim, a certeza da ressurreição deveria nos levar à separação do pecado. Olhe comigo agora o versículo 33 e o versículo 34, ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo-o para vergonha vossa. Está dizendo assim, gente, espera aí, parece que tem gente que não está conhecendo Deus.
E ele está dizendo quais são as coisas que eles estavam conversando. As coisas que eles estavam conversando é essa ideia. Vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. E aí Paulo está dizendo assim, para com esse negócio, se afasta desse povo. Ele diz assim, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, se a gente continuar nessa caminhada, a gente vai se contaminar com esse povo, a gente vai acabar acreditando nas ideias deles. Então saia dessa situação. Ele diz a respeito dessa questão. Paulo estava dizendo que a igreja não deve se envolver com o mundo, mas buscar o Senhor. Em outras palavras, está dizendo assim, nós precisamos nos afastar da presença do pecado. Se de fato Cristo ressuscitou, eu e você precisamos buscar uma vida de separação do pecado. E agora a gente vai para uma outra pergunta. Quando os mortos ressuscitam? Ou melhor, quando os mortos vão ressuscitar? Paulo responde isso para nós, né? Eu não vou falar a respeito disso aqui, porque senão a gente não vai dar tempo, tá bom? Só vou resumir aqui a ideia que ele está dizendo para a gente, porque senão a gente não vai conseguir chegar no final do texto, tá? Então vamos lá. Primeiro, no versículo 20 ao versículo 24, ele faz uma analogia entre Adão e Cristo. Então, primeiro homem é Adão, segundo Adão é Cristo. Primeiro homem é Adão, o último Adão. E é interessante quando ele fala a respeito do último Adão, ele diz assim, não vai vir outro, porque essa é a ideia que o texto está trazendo. Já veio o último Adão. E aí, nos versículos 45 a 49, ele vai fazer a analogia do homem natural e do homem espiritual. Então, o homem natural está representado pela pessoa de Adão. Então, ele diz assim, primeiro vem o natural, depois vem o espiritual. Primeiro, você passa pelo tempo natural, depois você passa para o tempo espiritual. Ele está fazendo uma analogia para mostrar essas coisas, para mostrar essa questão. E aí, o resumo dessa parte é dizer assim, gente, a gente tem duas opções. Ou você está ligado em Adão e vai para a morte, ou você está ligado em Cristo e vai para a vida. E aí ele faz essa comparação, você pode olhar aí, versículo 45 ao versículo 49. Então, uma outra hora a gente até pode falar acerca dessa questão, mas é uma analogia que ele está dizendo para a gente, né? Então, quando ele fala a respeito dessa situação, ele está dizendo a respeito disso. Lá, então, se você olhar o texto, ele vai, de uma maneira muito clara, falar isso para a gente. A gente não vai ler esse texto, mas só para ter uma ideia do que ele está fazendo. E a gente vai pular agora para o final do texto, capítulo 51 e 57, né? Quando ele fala a respeito da vinda de Cristo. E aí ele responde a pergunta, Jesus vai vir? Quando que Jesus vai vir? Quando que os mortos vão ressuscitar? Quando? Na segunda vinda de Jesus. Jesus veio pela primeira vez, morreu e subiu ao céu. E nós temos a expectativa de que ele vai voltar. E aí é importante a gente entender que ele está dizendo o seguinte, quando a pessoa morre em Cristo, ela já automaticamente já entra na presença de Jesus. O espírito dele entra na presença de Jesus. Aí vai chegar um tempo que, e é isso que ele vai explicar aqui, ele diz assim, primeiro vai dar o sinal, e aí vai tocar a trombeta, aí os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois, aí os que estiverem vivos vão ser transformados, e aí vai vir todos aqueles que estão lá no céu, junto com o Senhor, e vai começar todo aquele julgamento que a gente vai, numa outra hora, estudar. Então é isso que ele está dizendo. E agora, para a gente pensar um pouquinho a respeito disso, eu só gostaria de citar o versículo de número 52. O versículo de número 52 diz o seguinte: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E aí é interessante que o texto diz, quando ele fala a respeito dessa situação, então voltar um pouquinho aqui. Essa palavra aqui, no momento, que está aí na primeira parte do texto, a palavra aí é átomo. E a ideia de átomo é alguma coisa assim que é rápido demais. Então ele está dizendo que não existe a possibilidade de você prever quando isso vai acontecer. Então era usada para abrir e fechar de olhos. Era usada para aquele estralo que dá assim. Então ele está dizendo assim, nesse tempo, nesse momento, quando acontecer que a ordem surgir,
essas coisas que Paulo está descrevendo, elas vão acontecer quase que simultaneamente. Você vai ser o corpo, o Jesus vem com todos aqueles que estão com ele, e aí os corpos são transformados, e aí eles entram, né? Eles vêm e começa todo aquele processo que a gente tem lá em Apocalipse, e várias coisas vão estar acontecendo. Então dizer só existe uma vinda a mais. Quando Jesus voltar, ele vai vir para estabelecer o seu julgamento. Daí agora a gente vai terminar, tá? Chegando no final, agora a gente vai para os versículos de número 55 e 58, né? Paulo termina com um brado de vitória, né? Então o reverendo Hernandes, no seu livro, ele fala, né, que o relato, né, desse livro, né, desse capítulo, é mais ou menos como uma grande vitória, em que você vence um grande leão, um grande desafio. Ele diz assim: onde está a morte, o teu arguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então aqui ele termina com um brado de vitória, dizendo assim: gente, olha, foi vencido o último inimigo, não existe mais nada a ser vencido, foi vencido, acabou o domínio, a morte já não tem mais a última palavra, a morte já não tem mais domínio, agora o nosso Senhor e Salvador domina todas as coisas. E aí ele diz assim, por causa disso, porque ele domina todas as coisas, ele diz assim: olha, então, se Cristo ressuscitou, você precisa trabalhar. Como diz o versículo, presta atenção no versículo, portanto, ele está concluindo todo esse raciocínio, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. E aí cai por terra aquela ideia de que se você é predestinado, você pode fazer o que você quiser. É bem claro, ele está dizendo: você tem que ser firme, tem que perseverar, tem que continuar, tem que caminhar, tem que crescer na graça, no conhecimento. Ele diz assim: e você pode ter absoluta certeza que nada que você faz para a obra do Senhor vai ficar esquecido. Até um copo d'água Deus vai lembrar. E a pergunta para a gente pensar, para a gente terminar o texto, diz o seguinte: a ressurreição de Cristo é a doutrina central do cristianismo. Se a gente tirar a ressurreição de Jesus, o cristianismo fica igual a todas as outras religiões. Porque só o cristianismo diz: olha, você não dá conta, você precisa de um Salvador. As outras doutrinas dizem: não, você pode se salvar pela sua própria ajuda, pelo seu próprio esforço, pela sua própria cultura. Mas Jesus diz: olha, você só pode se salvar por causa de Jesus, por causa da ressurreição dele. E por último, a ressurreição de Cristo é prova que a morte não tem a última palavra. Quando Jesus ressuscitou, ele está dizendo assim: ó, a morte não é a última palavra. Às vezes nós hoje, quando nos deparamos com a morte, nosso coração se enferma, chora, e é algo difícil demais a gente entender. Mas quando nós nos deparamos com aquela cena, nós entendemos que aquilo não é o final. Se você olhar o final do texto, capítulo do que Paulo vai falando, uma parte que a gente pulou, ele fala de uma maneira muito clara, dizendo assim: olha, a morte passa a ter um outro significado, é apenas uma passagem em que você vai estar diante da presença do Senhor. Então, quando ele fala acerca disso, diz assim: ó, a morte não tem mais a última palavra. Se Cristo ressuscitou, a morte não tem mais a última palavra. A última palavra quem tem é Jesus. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar seu coração, Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode fazer coisas novas na sua vida, porque o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus, ele está à nossa disposição. Às vezes a gente não consegue entender isso. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Não existe poder maior. Não existe nada que possa se comparar a esse poder.
Porque quando Ele resolve agir, quando Ele resolve fazer a obra dEle, não tem nada que possa ser impedido, porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas Ele usa a minha e a sua vida, e Ele nos habilita a sermos a luz, o braço, a mão que vai alcançar as pessoas. Você já parou para pensar que o poder que ressuscitou Jesus está à minha e à sua disposição? Pergunta é: será que de fato a gente tem entendido essa questão? Será que de fato a gente tem entendido que a ressurreição é algo que deve nos motivar a ver uma vida de santidade, uma vida de consagração, uma vida de renúncia, porque nós sabemos em quem temos crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, pedir para que Deus venha estar nos abençoando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir agora em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, que de fato a gente possa ter compreendido, ó Deus, que não apenas seja uma questão técnica, intelectual, mas que desça para o nosso coração, que seja visto no nosso dia a dia, que as pessoas em nossa volta possam testemunhar que de fato nós estivemos e nós estamos diante daquele que é o Todo-Poderoso. Ó Deus, é no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém.